Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui mais uma noite. Gratidão a esse Pai de amor e bondade. Gratidão a Jesus. Gratidão ao nosso anjo da guarda. Gratidão aos nossos amigos do Cantinho de Jesus, que já começaram o nosso tratamento. Isso é interessante a gente pensar que quando a gente pensa em vir, a espiritualidade é convocada por nós a estar do nosso lado. Então, se a gente pensou há 2 dias, 3 dias, uma semana, 5 minutos antes, a gente conecta com esses benfeitores. E eles, como são trabalhadores de Deus, se posicionam ao nosso lado para facilitar o nosso entendimento. Então, amigos, nós vamos falar de autoconhecimento. E um dos grandes conhecimentos que eu tenho obtido é do carinho em demasia que Deus tem conosco. Eu acho que esse é uma das grandes descobertas que nós precisamos fazer. O quanto nós somos cuidados. Não é uma vez por ano, não, gente. Não é uma vez por mês, não. Não é uma vez por semana, não. Durante o dia, são milhares de vezes que Ele está atuando ao nosso lado. A gente ainda não consegue perceber todo esse carinho. Então, quando nós vamos pensar aqui no autoconhecimento, esse autoconhecimento, quando bem feito, a gente começa a perceber todo um contexto, como diz o Delano, do verme. Nós somos dependentes do verme. Vocês conseguem perceber isso? Nós dependemos dele, da minhoca. Nós dependemos disso tudo para termos esse belo planeta. Para que tudo aconteça. Tem só no Brasil, é só na Rússia, é só na Oceania, é só na Alemanha. Não. Todo o planeta. Vocês conseguem perceber isso? Todos os seres que estão reencarnados possuem amigos espirituais que estão trabalhando com eles. É uma coisa assim, grande do grande do grande. Muito grande, a gente assusta quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a observar. E aí a gente vê que as coisas acontecem porque existe uma inteligência suprema. Eu gosto de uma fala do Hermes Trismegisto. De vez em quando eu falo nesse sujeito aqui. Ele deve ter uns 15 mil anos, 20 mil anos. Dizem até que ele nem existiu. Mas existem as 7 leis do Caibalion. E a primeira lei dada por Hermes Trismegisto é: o todo é mente. Tudo que existe tem que ter uma inteligência. A minhoca, gente, não tem que ter uma inteligência ali? Rudimentar, daquele tamanho, daquele jeito, fazendo aquele movimento, porque o trabalho dela é muito inteligente. Muito bem feito. Ela sobrevive, ela precisa de uma condição, ela se reproduz, não tem todo esse movimento. Ali existe uma inteligência. Naquela condição. E essa inteligência naquela condição favorece todas as outras inteligências. Então, o todo é mente. Tudo que existe, primeiro começou numa mente. Esse celular aqui, onde é que ele começou a ser criado? Na mente de alguém. O óculos, na mente de alguém. Consegue entender essa relação? Tudo é mente. Então, quando está aqui na minha mão, é porque ele se materializou, né? Não é assim? Foi construído. E ele foi construído por uma pessoa? Vocês sabiam que aqui tem o teclado das máquinas de escrever? Não é assim? Lembra da máquina de escrever? O teclado que se usa hoje. E vou contar um segredo para vocês. O teclado da máquina de escrever que se usa hoje tem mais de 100 anos. Olha que interessante isso, né? Então, aquela pessoa lá atrás que pensou numa forma de digitar, de
teclar, né? Era teclar, depois virou digitar. Hoje está incorporado ao nosso dia a dia. Olha que sensacional quando a gente começa realmente a se interessar. Por isso que nós estamos numa filosofia. Acompanhar, ler a literatura espírita é participar de uma filosofia. Nós não estamos aqui numa religião. Eu gosto sempre de chamar nossa atenção para isso. A proposta que os espíritos superiores trouxeram para nós foi de nos tornarmos bons pensadores. Bons pensadores. Não mais técnicos, reprodutores, fazer ações, porque fulano falou, porque fulano falou, né? Eu lembro do Charlie Chaplin, né? Ele fazendo lá aquele, eu não lembro o nome do filme, mas era só apertando um botão, né? Um parafuso, aquela coisa toda, lá atrás. Oi? Tempos modernos, tempos modernos lá de trás, né? Mas ele está fazendo uma paródia das pessoas que não pensam, só faz o que o outro mandou fazer. E a doutrina espírita, ela vem trazer para a gente e deseja que a gente seja analista, filósofos. Filósofo, gente, é aquele que ama o saber. Eu quero saber por que dessa formiga trabalha assim, por que dessa minhoca, a lindeza de uma colmeia, perfeição daquele conjunto trabalhando, e a gente vai lá e saboreia aquilo, né? Porque aquela beleza, aquela maravilha faz bem para o nosso organismo. Então existe uma inteligência por trás daquilo e uma outra inteligência que conecta as duas coisas. Olha que sensacional isso. Então a gente precisa sim, né? Aproveitando o título da lição que o Hamed traz do livro, nos conhecer. Autoconhecer. Vocês sabem quantas células nós temos no nosso corpo, amigos? Mais de 100? Todo mundo começa a rir, né? Mais de 1.000? Mais de 1 milhão? Bom, é um número bom, né? 1 milhão. É um número bom? Mais ou menos de 1 milhão? Muito mais? 100 milhões? Mais ainda, Dudu? Pois é, o número é astronômico. E antes de eu falar o número, eu vou contar uma outra coisa. Nós somos responsáveis por cada uma delas. Nós não somos o governador do corpo? Não somos? Se tem alguma célula disforme, cancerosa, doente, enferma, quem é o gerente? Quem é o condutor? Eu. Então não se assuste. O número aproximado de células que nós temos atualmente é de 57 trilhões. Como é que nós chegamos a esse número? Nós, princípio inteligente, nós, espírito, criados por Deus simples e ignorante, nós começamos a tomar conta de uma célula. Olha que interessante isso, hein? O nosso processo. Eu sempre gosto disso. Saímos da ignorância sem saber e chegamos objetivo, né? Chegar à sabedoria. Então nós começamos cuidando de uma ameba, né? De uma célulazinha. Era o que a nossa mente dava conta. E hoje nós tomamos conta, gerenciamos, cuidamos desses trilhões de células. Olha a nossa responsabilidade. Então, eu acho muito interessante isso, porque a doutrina dos espíritos, a ciência espírita, ela traz essa informação. Filosofia espiritual, ciência espiritual, religiosidade espiritual. Porque nós somos usuário da matéria. Nós, espírito, usamos todos os recursos materiais para nos tornarmos melhor. É esse o nosso objetivo. Para isso que tem a matéria. Isso está lá no Livro dos Espíritos. A matéria tem a função de nos promover a Cristos, a sábios, a gênios. E a gente precisa experimentando, vivenciando todas essas coisas da matéria para que a gente se torne um grande Cristo. E aí a gente pula para um outro galho, né, nessa árvore, que é muito interessante. Vocês lembram no Evangelho de Jesus fazendo os milagres? Todo mundo já viu, né?
o cego enxergar, né? Limpar a lepra, não tem todas essas coisas? Como é que ele fazia isso? Não era estalando o dedo. Ele faz porque ele conhece tudo. Ele é um grande mestre. Então, quando ele via uma pessoa com problema auditivo, ele, com a sua força mental, manipulava os elementos daquele corpo e fazia o reparo. Não é mágica, gente. É trabalho, consciência. O grande médico não é aquele que sabe quais são as pecinhas daquele corpo, não é assim? Que ele precisa mexer para aquilo voltar a funcionar? Não sabe? O médico da terra? Imagina um médico celestial. A quantidade de saber que ele tem. Saiu da ignorância como nós e caminha para a sabedoria, como nós. Gente, isso é gostoso de saber. Eu adoro essa parte da ciência espírita, porque toda vez que eu olho para o Cristo, eu começo a me ver. Vocês conseguem perceber isso? Porque o Cristo é o nosso resultado lá na frente. Ele fala isso, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. No livro dos Espíritos fala que ele é nosso guia e modelo. Então, nós estamos caminhando para chegar nesse patamar. Gente, isso é tão gostoso de saber que a gente tem uma finalidade, que a gente tem um caminho gostoso, porque todo mundo quer ser um Cristo, todo mundo quer fazer aquilo tudo, todo mundo quer ser um ser feliz, todo mundo quer ser um ser angélico, todo mundo quer estar perto de Deus. Isso é legal. Como é que isso se faz? Através do nosso autoconhecimento. Através do conhecimento de tudo que nos permeia, de tudo que contactamos. E a gente precisa, para isso, aprender a utilizar. Utilizar. Isso é um grande desafio, porque nós estamos sendo educados para consumir, não é assim? Todas as empresas, todos os negócios do planeta não quer consumidor? Mas se o consumidor parar para olhar o rótulo, tudo direitinho, ele não compra. Mas como eles criam uma embalagem, não é assim? A gente não compra muitas das vezes pelaquela embalagem, pelaquela sensação, porque o outro tem, né? Aparece Neymar lá com o produto X. Aí a gente, que legal, ele usa, eu também vou usar, porque eu vou me parecer, né? Eu vou ter uma proximidade com aquele persona. A gente compra por isso. E muitas das vezes esquece de usar a inteligência. Lá em casa, né, eu sou um cara muito chato de assistir filme comigo, né? O pessoal lá em casa, a gente está assistindo o filme, né? Aí na hora que eles estão naquela sensação assim, o diretor que mandou. Não, pai, para com isso, não. Não, o diretor que mandou. Porque tem hora, gente, que a gente entra tanto naquilo que a gente perde a noção do real. É um filme. É um filme. Tem ali ensinamentos, mas aquilo não é verdade. É um filme baseado em fatos reais. Sim, mas aí mesmo é que a gente tem que ampliar a nossa observação. Porque o filme de um fato real, ele está nos trazendo a informação de como não devemos proceder, ou como devemos proceder. Não é esse o objetivo do filme da vida real? Eu lembro do prefácio do livro Há 2000 anos, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Emmanuel. O Emmanuel no início, gente, nesse livro, ele era o senador Públio Lentulus, lá na época de Jesus, 2000 anos atrás. E nesse livro, ele, aqui de Pedro Leopoldo escrevendo, ele fala assim: conto-vos esta história, não para tocar, não para que vós choreis pelos acontecimentos. Conto-vos essa história para que não cometam os mesmos erros que eu. Interessante isso, né? Então, quando a gente pega um desses livros, principalmente da literatura espírita, gente, aquilo são dicas. É um manancial de dicas. Como
podemos caminhar sem passar pelo drama que o senador, no caso desse livro, né, passou para chegar até aqui. Foram 1.500, 1.600 anos para esse espírito se recompor. Então, o que ele está fazendo com a gente? Ele está falando assim, não passa por 1.600 anos de dificuldade, não, gente. Não é isso que ele está fazendo? O livro não chama a atenção nossa para isso? Para que você vai passar por dificuldade por 1.600 anos? Eu estou te dando a dica aqui. Siga o que é bom, o que é nobre, o que é justo. Não distraia, não perca as suas oportunidades. Né? Vamos ao texto, né, gente? Que senão eu empolgo aqui e acaba, né? É muito gostoso. Então, obrigado ao nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto, né, que psicografou esse livro. Obrigado, Hamed, Os Prazeres da Alma. E aí a primeira pergunta, né, para a gente poder refletir é: autoconhecimento é um prazer? Ah, olha que interessante isso. Autoconhecimento é prazeroso? É bom? Né? Gente, vocês precisam de ver, eu fico lendo isso para poder comentar com vocês, eu fico numa sofrência em casa. Eu fico numa sofrência, ai meu Deus do céu, ai isso e aquilo. Mas é gostoso, sabe? São momentos que eu passo antes de estar com vocês de muita alegria, muito legal isso. E aí ele começa falando para nós. Hamed, o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. O autoconhecimento é a capacidade inata, está em nós, que nos permite perceber de forma gradativa, à medida que eu me interesso, tudo que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos. Olha que legal isso. Amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. E aí ele continua no segundo parágrafo. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis. Quando eu tenho como objeto de estudo a minha pessoa, eu, espírito, eu consigo identificar os meus pontos frágeis. Gente, nós somos muito bons em esconder os nossos pontos frágeis. Nós nos dedicamos anos e anos a não deixar eles aparecer. E aí a gente esconde eles tão bem escondido que na hora que pergunta, como é que você está? Aí a gente até acredita que a gente esteja bem, né? Tão escondido que está as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, que a gente fala assim, não tem problema nenhum, não. Outro dia, eu estava andando de moto, né? Eu ando de moto. E aí eu estava num dia assim meio de muitas enquetes, e enquetes não boas. E aí eu tenho o hábito de conversar com o meu anjo da guarda. E estou assim, porque hoje está difícil, porque é assim, porque é assado, papapá, porque mamãe, porque papai, porque os meninos e tal, está acontecendo isso e tal, papapá, o pessoal lá da empresa, que a coisa toda. Eu virei para ele e falei assim, não estou certo de fazer assim? E eu escuto o que ele fala, gente. A gente devia escutar o que o nosso anjo da guarda fala. Aí ele me respondeu essa pergunta com uma outra pergunta. Ele virou para mim e falou assim, Theo, você está em que planeta mesmo? Planeta que nós estamos? É num planeta feliz, ditoso, maravilhoso? É nesse planeta que nós estamos? Nós estamos em qual realidade? Porque a gente esquece disso. Qual é a nossa realidade? Aqui é um lugar que nós vamos ser testados. Um planeta que testa, que é de prova e de expiação. Nós estamos aqui para ser provados. Se nós somos bons. Se nós já aprendemos a ser filhos e não servos.
Se nós já aprendemos a trabalhar em conjunto com todos. Aí na hora que ele me fez essa pergunta, qual planeta que nós estávamos, todas as minhas queixas se diluíram. Todas as minhas queixas se diluíram. Eu falei, entendi. E quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Aí eu escutei uma gargalhadinha dele e ele respondeu: enquanto não tiver aprendido, necessitas estar aqui. Aí começa a nossa atenção para o nosso autoconhecimento. Porque eu preciso descobrir quais são as minhas imperfeições, as minhas dificuldades, e são elas que eu tenho que trabalhar. Porque nós temos um hábito muito esquisito, que é uma defesa. Se eu gosto de matemática, eu só quero ler matemática. Não quero ler português. Não é assim? Eu quero fazer aquilo que eu tenho facilidade. Eu nunca quero fazer aquilo que eu não tenho facilidade. E nós viemos aqui para poder melhorar aquelas questões que nos é difícil. Aí a gente entra naquela questão e acha que tudo está resolvido. Não, eu sou ótimo em matemática, eu faço isso, eu domino a matemática e tal, mestrado, doutorado, pós-doc, né, assim? Acha que resolveu, mas e o português? Aí nasce, né? Desencarna, fere em matemática. Aí chega lá em cima, e aí, aprendeu? Matemática eu estou bem. Não, eu quero saber se você aprendeu. Aprendi matemática. Não, mas não é isso que você foi lá fazer. Matemática, na hora que você saiu daqui para reencarnar, você já era bom em matemática. Você chegou lá embaixo, lá em cima, né? Você reencarnou para poder trabalhar as dificuldades, as nossas fragilidades. E aí a gente passa uma reencarnação toda se iludindo que está fazendo um bom trabalho. Curioso isso, né? Sim, Vinícius. Quer dizer que fragilidade é um ponto fraco. Você vai ser desrespeitado, então você é fraco no momento que você é desrespeitado e todo dia você vai ser desrespeitado. Isso é interessante, Vinícius, porque o Chico diz que ele não se sentia ofendido. Ele não se sentia ofendido pelo que o outro falava. Ele não se sentia ofendido. Aquele que se conhece. Se alguém virar para mim e falar assim, Telmo, você é um barbeiro no trânsito, eu vou me ofender? Não, primeiro eu vou analisar se é verdade. É verdade o que ele está falando? Eu tenho escutado muita buzina, eu tenho escutado algumas palavras. Como é que eu tenho convivido no trânsito? Eu me observo. Se for verdade, eu vou virar para essa pessoa e falar, olha, obrigado por você ter me lembrado de uma fragilidade minha. Eu vou melhorar no trânsito. Agora, se for mentira, eu falo, essa pessoa não sabe nada de mim, ignoro. Só pega em mim o que eu seguro na mão. Se eu não segurar, se eu não trouxer para dentro de mim, vai ficar lá com aquela pessoa. Então, as nossas fragilidades precisam ser trabalhadas o quanto antes, viu, gente? Porque imagina a gente desencarna, ficou aqui 10 anos, 50, 70, 80, 90 anos. E chega lá e fala assim, e aí, aprendeu o português? Não, fiquei distraído com outras coisas. A espiritualidade vira e fala assim, então tá bom, nós vamos arrumar outra reencarnação com você. Aí você vai nascer numa família só de professor de português. Né? Só... Porque acontece isso muito, gente. A gente nasce em algumas famílias que todos são impacientes. Para quê? Para a gente aprender paciência. Todos são ciumentos. Para quê? Para a gente aprender a ser ciumento. A não ser ciumento, né? Então, as características daqueles que nos circundam mostram, muitas das vezes, as nossas fragilidades. Como conviver com isso? É o nosso desafio. E aí o Hamed vai tentar nos ajudar nesse processo, né? Ele fala assim, o autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis,
e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Isso aqui é muito interessante, porque para que eu respeite o outro, eu tenho que entender que ele tem dificuldade. Vocês conseguem perceber isso? Para que eu respeite o outro, eu preciso entender que ele tem dificuldade, como eu tenho. Aí nasce o respeito. Porque nós não somos iguais a ninguém. Nós somos uma individualidade, com experiências diferentes. Duas pessoas olhando para o mesmo quadro fazem comentários diferentes. Três, então, piorou. Uma meia dúzia, mais ainda. Então, tudo que nós olhamos tem a nossa experiência, a nossa vivência de referência. Então, eu só respeito aquele companheiro, aquela companheira, aquele pai, aquela mãe, quando eu entendo que ele também está fazendo esforços para acertar o caminho. Aí eu falo, eu entendi por que ele faz isso. Eu entendi por que não lava copo, eu entendi por que não põe a toalha no lugar, eu entendi por que ele não sabe guardar um sapato no lugar, entendi por que o armário está sempre bagunçado. O meu está sempre arrumado. Por que o de fulano está sempre desarrumado? Porque ele não sabe. Ele não entendeu como aquilo é bom. E aí eu, que já conheço isso, eu olho para ele e falo assim, daqui a 10 mil anos você vai aprender. Nós não somos imortais? Daqui a 10 mil anos, porque nós vamos aprender tudo. Tudo nós vamos aprender. Amigos, quando os benfeitores vêm nos auxiliar, eles não olham os nossos defeitos. Sabiam disso? Eles não estão interessados nos nossos equívocos. Se olhasse, Se olhasse nossos defeitos, eu não aproximaria. Eles percebem em nós aquela vontade de melhorar. A atenção deles está toda voltada para o nosso desejo de fazer certo. E aí eles vêm nos ajudar a fazer o correto. Mas também acontece o contrário. Se nós estamos com desejo de não fazer o que é bom, também vem amigos. O nosso desejo chama. Então eu preciso ter atenção à qualidade do meu desejo. A qualidade do meu desejo. Porque existe time A e time B. E a gente se associa de acordo com os nossos pensamentos, as nossas vontades. Legal isso, Essa questão do respeito. E aí o Hamed continua dizendo, apenas quando tivermos um considerável conhecimento de nós mesmos, é que poderemos ajudar efetivamente alguém. Se desconhecemos nosso mundo interior, como poderemos transmitir segurança e determinação ou dar força aos outros? O autoconhecimento requer constante autorreflexão. Por isso que nós estamos numa doutrina que é baseada na filosofia. A autorreflexão. E aí ele continua dizendo, muitos relacionamentos, acho que essa parte é ótima, muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim seus pontos vulneráveis e suas limitações. Quando atenuamos ou amenizamos as críticas a nosso respeito e a respeito dos outros, estamos assimilando de forma verdadeira as lições que o autoconhecimento nos proporciona. Quando atenuamos
ou amenizamos as nossas cobranças sobre os outros. Não são os grandes conflitos que tornam nossas relações, quais relações? As relações de negócio, de amizade, de família, conjugais, não são os grandes conflitos que tornam nossas relações mal-sucedidas. Não são os grandes conflitos, e sim um conjunto de, entre aspas, insignificantes diferenças, reunidas através de longo período de tempo, que nos complica as relações. Então as coisas não acontecem, não é com um tsunami, não é com um grande acontecimento. Aos poucos eu vou me chateando com aquela pessoa. Aos poucos eu vou me ficando desconfortável naquele trabalho, naquele bairro. Aos pouquinhos. Chega um dia que aquele copo está lotado. E quem foi que encheu o copo? Eu. Fui me desconfortando. Chega um tempo que tanto desconforto que eu vi, que eu criei, que eu me apropriei, que eu acabo me tornando um grande problema. Tendo um grande problema. Cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, impaciência, desrespeito, essas pequenas faltas no dia a dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências. Aquela briga do casal, né? Hoje eu cheguei em casa e a casa não estava arrumada. Normalmente o marido, né, que é o cobrador, né, morre, né? Aí ela, eu não arrumei porque em 1962, quando eu viajei, você não cuidou da casa como devia. Ela está guardando aquilo 30 anos. Ou ele, tá, gente? Aí vale para ele, vale para ela. Tem coisas que a gente guarda desnecessariamente. Ainda mais as coisas que não são boas. A gente é mestre de guardar isso, não é? Aquelas coisas que você deveria dar descarga na hora que acontece, não, você deixa lá. A gente precisa liberar a nossa mente, porque muitas das vezes a nossa mente está virando um grande depósito de lixo. E aí a vida fica pesada de andar. É tanto lixo que a gente carrega, tanto lixo, tanta amargura, tanta dificuldade com esse, com aquele. Nós precisamos aprender a abrir as mãos. Ter que puxar isso, gente. A vida não anda. A vida está difícil. Abre a mão para você ver. Solta. Liberte-se desses pensamentos. Comece a observar o dia. Que chuva gostosa hoje de manhã. Maravilha. As plantas, então, em Belo Horizonte, eu tenho visto nos jardins, as praças, tudo verde, aquela coisa maravilhosa. Gratidão, Senhor. Gratidão. Mas a parede está assim, está assim. Calma, daqui a pouco vem o sol. Calma e elegância. As coisas vão se acertando. As coisas vão no tanto que a gente necessita. Como nós somos necessitados da água. O quanto e como somos necessitados. Toda vida passa por essa maravilha. A água. Então nós necessitamos fazer esse movimento. E o Hamed continua dizendo: embora não possamos perceber de forma clara e direta, lançamos na vida interpessoal pensamentos e emoções inaceitáveis. Esses pensamentos inaceitáveis, formam nosso lado escuro. Aquela área do inconsciente que governa e, ao mesmo tempo, dita as normas, tanto nos confrontos desagradáveis, como nos ímpetos de deboches
e gracejos em nossos inúmeros relacionamentos. A gente é debochado? Não é? Nós somos debochados? Nós sabemos fazer gracejos? Dita as normas, tanto nos confrontos desagradáveis, como nos ímpetos de deboches e gracejos em nossos inúmeros relacionamentos. Descobrimos o quanto o nosso eu oculto, o verdadeiro Telmo, né? Aquele eu oculto, está em plena atividade. Quando rimos exageradamente de uma pessoa que escorrega na rua. Ou que se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando ela sofre algum tipo de comparação sarcástica com ponto censurado do seu corpo. Interessante isso, né? Quando nós temos no nosso ponto oculto essas observações maliciosas, quando alguém escorrega, sai. A gente não consegue segurar. Ela sai. Ela se mostra. Nós nos mostramos. E aí a gente percebe essa grandeza quando a gente começa a reproduzir isso para os outros. Ah, fulano, hoje foi muito bom. Porque fulano aconteceu isso. Olha a gente se alimentando daquela situação que foi indesejável para aquela pessoa. Não foi? Escorregão, uma palavra mal falada, não é assim? Aquilo constrange a pessoa. E a gente reproduz. Tripudia, né? Não tem esse termo? A gente tripudia em cima da dificuldade alheia. Geralmente é essa área que participa de nossas supostas brincadeiras e influencia com precisão o tipo de palavras engraçadas e picantes que deveremos usar nas piadas chulas, nas expressões maliciosas e zombeteiras. A mensagem subliminar desse nosso mundo oculto aparece quando nos horrorizamos com o comportamento sexual das pessoas, recriminando e discriminando cruelmente raças, credos e grupos de minorias. Isso é interessante, porque o nosso mundo oculto, como Hamed bem disse, ele nos governa. E a gente acha que nós estamos conscientes. Existe em nós um subconsciente. Lá no livro No Mundo Maior, obrigado Chico, obrigado André Luiz, lá tem um capítulo que trata da casa mental. Esse capítulo é muito interessante porque ele pega o nosso inconsciente. O que é o nosso inconsciente? O que está no nosso inconsciente? Respirar, coração bater, pulmão funcionar, não é? Andar, falar, mexer, isso tudo está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Está tudo lá, nossa base do dia a dia está toda lá. Então, todo o movimento, eu estou aqui mexendo a mão, todo esse movimento está lá. Então, atrás existe um governo funcionando. Existe um governo funcionando. E ele, muitas das vezes, toma a frente de muitas coisas. Que a gente, muitas das vezes, pode chamar de instinto. E esse instinto, muitas das vezes, é muito bom. Porque ele nos defende de situações equivocadas da nossa vida. Mas esse subconsciente, esse inconsciente, ele tenta o tempo todo se fazer presente. Aí é que está a briga maior. Aquele subconsciente que tinha todas aquelas questões instintivas, alguém pegou alguma coisa em mim, eu vou, né? Não era assim lá no instinto? Eu tomo daquela pessoa? Vocês já viram falar assim, né? No trabalho isso acontece muito. Eu acho que hoje você não devia ir lá na sala de fulano, não. Por quê? Porque está uma onça. Não é assim? Não mexe com fulano, não, que fulano é uma cobra. Ações que aquela pessoa deixa sair com frequência, são características dela. Isso está no nosso
subconsciente. E o consciente é como nós usamos isso. Mas o subconsciente, ele precisa ser dirigido pelo nosso superconsciente. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser uma pessoa carinhosa, misericordiosa. Eu quero ser um bom pai, um bom filho. Eu quero ser um bom companheiro. Assim? Um bom patrão, um bom empregado. Não são desejos que a gente tem? Superconsciente. O superconsciente tem que mandar no meu consciente. Mas o que acontece normalmente, ao longo do nosso dia, é o inconsciente, aquele da onça, aquele da cobra, querendo mandar no presente. Então eu quero tudo para mim. Eu quero tudo para mim. Eu quero que todo mundo satisfaça os meus desejos. Mas o superconsciente fala, não é assim que funciona. Nós somos um coletivo, nós somos uma família universal, todo mundo precisa trabalhar por todo mundo precisa ajudar a todo mundo, mas o meu inconsciente fala, que isso? Eu tenho que ficar na boa, e fulano me servindo. Não é assim que funciona no reino animal, gente? Lá não é assim que funciona? Todo mundo quer viver naquela situação. Mas nós que temos o pensamento contínuo, a inteligência nesse grau, precisamos conduzir todas as nossas ações para o superconsciente. Isso não é fácil. Por quê? Porque nós não paramos para nos perceber. Como é que estamos agindo? Isso é muito interessante, muito importante a gente trabalhar. Aí ele continua dizendo, mensagem subliminar. Você sabe o que é mensagem subliminar, gente? É uma mensagem que está escondida por trás daquilo que a gente está vendo. Vou dar um exemplo. Já tem visto as propagandas de carro? A pessoa pensa numa situação gostosa. Não é assim? E aí aparece aquele veículo. Não aparece aquele veículo? E aí quando a pessoa senta naquele veículo, adquire aquele veículo, ela se acha no paraíso. Isso é verdade, gente? Lógico que não. O carro é um carro para transportar. Para te transportar de um lugar para o outro lugar. Mas o materialismo, as empresas querem que a gente tenha um prazer naquele veículo, que vai ficar lá na garagem, quando você entra para dentro de casa, que vai ficar lá no estacionamento, quando você vai para o trabalho, que vai te exigir atenção, mas você tem que dar atenção para outras coisas. Existe uma mensagem escondida, e que muitas das vezes a gente compra. A gente compra o carro como se fosse um prazer. Essa semana, curiosamente, eu estava em frente ao Mater Dei, ali na Rua Gonçalves Dias, né? Excelente hospital, não é, gente? Aí para um bitelo de um carro. Foi o nome mais próprio que eu achei para aquela nave espacial, aquele trem, né? Gente, um carrão que eu falei assim, gente, da onde que é isso? Que fábrica que é isso? Aquele carrão, né? Aquele bitelo. Aí eu pensei assim, vai descer dali um bitelo de um dono, não é assim? Porque a gente não tem essa ideia que quem tem um carrão também seja uma excelente pessoa? Não é isso? A gente compra um carro para que as pessoas olhem e falem, nossa, uma Ferrari? Uma Ferrari, não é assim? As ações do motorista não tem que ser as ações do carro? Não é essa a ideia quando você compra o veículo? Na hora que você compra o celular, na hora que você compra a roupa, você compra uma roupa da marca tal, você fala assim, eu sou uma Nike, né? Eu sou uma Adidas, eu sou isso, não é essa a ideia? Uma joia, compra uma Vivara, nossa, ela é uma Vivara, né? Aí a gente nos adorna daqueles apetrechos, achando que a gente é aquele objeto. Nos confundimos, né? Pois aí eu fiquei reparando quem que ia descer daquele carro. E eu prestei atenção que quem estava dirigindo não era o dono. Era um funcionário. Poxa, mas você compra aquela belezura, aquele bitelo daquele carro. Não é você que dirige? Não. Aí desce do banco de trás uma senhora.
E ela vai e abre a porta da frente e dali desce um senhor de bengala com muita dificuldade e pela feição do rosto com muita dor. Aí eu fiquei meditando sobre aquilo. Se ele está sentindo dor mesmo, porque ele deve ter todo o recurso do mundo, todo o dinheiro do mundo, mas não consegue parar de sentir dor. Olha que coisa curiosa. Os objetos, se não são bem utilizados, o dinheiro, se não é bem utilizado, a primeira coisa que ele vai causar é dor. A dor. E a gente não entende isso. Que toda vez que eu compro alguma coisa, eu me vinculo àquilo, eu me torno refém daquele bem. Aí eu tenho que fazer seguro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, manutenção, papapá, eu me torno refém. Eu viro empregado daquele bem, daquela chave. Torno empregado. Eu fico vendo as pessoas, né, passeando com os cachorrinhos, né, aquela coisa toda. Aí eu fico olhando e falei assim, gente, quem é que está preso ali? Quem que está preso? É o cachorro ou o dono? Quem que está preso? Tem gente que não pode nem viajar porque não tem com quem deixar o danado. Aí tem que pagar alguém. Olha só, o refém que nós nos tornamos das coisas. É lindo o cachorro, gente. É bacana demais. O gatinho. Isso é bacana. Mas será que nós não estamos nos iludindo? E eu gosto muito dessa frase. Abandone a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Abandone as ilusões. Aquele carro ele só serve para te levar e trazer para casa. Ele não é o paraíso do prazer. Antigamente tinha uma propaganda, né? Que saiu o carro, aí aparecia dinossauro, aparecia aquilo, aí a pessoa dirigindo, virando aquela coisa toda. Olha o que eles tentam vender para a gente e a gente cai nessas pegadinhas. Ilusão. Ilusão. Eles querem consumidores. E a gente, na nossa inocência, por não nos autoconhecermos, compramos isso. Você está comprando o quê? Aquele sonho, não é? Aquilo da propaganda, não é assim? A gente não está comprando o veículo, você está comprando aquela sensação que não existe. Aí aquilo se torna uma ilusão. Eu lembro, né, anos atrás, eu fui comprar uma televisão, na época tinha televisão de LED, era top do top, né? Eu quero uma televisão de LED, né? E aí lá na loja, né? A imagem linda, né? Não tem, gente, as imagens, né? Que você vai na loja, que as imagens maravilhosas, né? Comprei a danada e levei para casa. Liguei na Rede Globo. Olhei e falei, mas que imagem! Aí eu comecei a pesquisar, né? Ah, não, é porque o filme, para ter essa nitidez na televisão de LED, a câmera que filma aquele filme precisa ter aquela resolução e tal. Eu falei, mas ninguém me falou isso na hora que eu comprei. Aí eu fui na loja reclamar com o vendedor. Hoje, olha como é que a gente é, né? Aí falou, não. Aí eu falei, poxa, mas lá em casa não tem essa imagem desse jeito. Aí ele foi lá atrás, tirou um pendrive e me entregou. Põe lá na sua que vai aparecer a mesma coisa. É uma pegadinha que eles fazem com a gente. Tirou o pendrive, me deu. Eu levei o pendrive para casa. E aí apareceu aquilo tudo. Então, quando eu quero que a minha televisão tenha aquela resolução, eu ponho o pendrive lá. Você consegue entender como que a gente é... Gente, nós somos muitas vezes conduzidos por várias empresas, pessoas que querem o nosso recurso. Não querem o nosso bem. Querem o nosso recurso. E a gente vem reproduzindo isso há muito tempo. A gente vem vivendo dessa forma há muito tempo. Já chegou o momento de mudarmos. O autoconhecimento de nós, de uma sociedade, precisa começar a despertar em nós. A gente é muito inocente. Acredita em tudo. Precisamos ser filósofos, questionadores, críticos. Eu falo com o pessoal, vocês querem ver o maior crítico que existiu nesse planeta? O maior crítico que existiu nesse planeta se chama Jesus, o Cristo. Ele criticou e continua criticando toda uma sociedade até hoje. Continua criticando.
Que ele falava da alimentação, ele falava do jeito que a gente vestia, ele falava do jeito que a gente andava, ele falava do jeito que a gente orava, ele falava de tudo, ele criticou tudo. E até hoje nós ainda não aprendemos a ter essa busca. E ele fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É dele essa fala. Conhecer como é que as coisas funcionam. Mas eu não tenho esse interesse, eu quero, né, viver no Netflix, eu quero achar que isso tudo é verdade, eu quero chorar naquele filme, eu quero viver, tudo bem. Daqui a 10 mil anos, isso muda, viu, gente? Dá um tempo. Mas será que nós precisamos passar por esse tempo todo? Será que nós não podemos antecipar isso pelo nosso conhecimento de nós mesmos, da realidade? Esse é o nosso grande desafio. Amigos, tudo isso que a gente está vendo aqui, está vendo esse quadro, isso, o celular, isso tudo vai acabar. Isso não é verdade. Isso é ilusão. A única coisa que não acaba somos nós, espíritos imortais. Nós não temos fim. O resto, tudo terá fim. Eu lembro de uma fala de Jesus, muito curiosa. Jesus estava perto do templo, aí os discípulos mostram para ele, Senhor, olha que maravilha de templo. E devia ser mesmo, né, gente? Uma construção belíssima, né? 46 anos, né? Aquele trabalho, devia ser um lugar muito bonito. Aí Jesus olha e fala para eles assim, não ficará pedra sobre pedra. E realmente, 70 anos depois, né, Vespasiano, né, com um monte de romanos, foi lá e destruiu o templo. Aí a gente olha e fala, Jesus julgou, foi uma praga, né, naquele tempo. Não. O que Jesus falou é o seguinte, que o planeta, como tudo, vai se dissolver. Por quê? Porque esse planeta era uma bola quente. Vocês lembram disso? Lá da aula de geologia? Era uma bola quente. Aí ela foi esfriando, 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 esfriando. Isso tem 4,5 bilhões de anos. Daqui a 4,5 bilhões de anos, não vai estar mais frio? O nosso núcleo da Terra, não é assim? O núcleo da Terra não vai terminar de esfriar? E aí o que vai acontecer com tudo que existe? Não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus estava nos dando uma informação espiritual. E aí eu fico rindo que a gente vê lá no Zap, né, nas redes sociais, tanto tempo para o planeta acabar. Eu fico rindo, gente. Isso é óbvio. Isso não é suspense, não, isso é óbvio. Agora, e nós? Nós não vamos morrer, porque nós somos imortais. Nós não vamos. É essa a confiança, a certeza que nós temos. E quem falou isso não é Telmo, não. Quem falou isso foi o Cristo. Quando depois dele crucificado, ele se apresenta aos discípulos, mostrando a imortalidade da alma. Mas por que a nossa querida religião não fala isso? Não lembra isso? Gente, todas as religiões, não sei se você já prestou atenção nisso, mas todas as religiões falam que nós somos imortais. Vocês já prestaram atenção nisso? Todas. Tem umas religiões que falam assim, depois que você morrer, você vai para o céu ou inferno. Ué, que coisa esquisita. Você não morreu, não? Você morreu ou não morreu? Para você ir para o céu ou para o inferno, você morreu ou você está vivo? Estou vivo, não é? Não estou vivo? Algumas religiões viram e falam assim, depois que você morrer, você vai para o sono eterno. Você morreu? Continua vivo. Todas. Mas eles não se aprofundam nisso. Por quê? Senão o negócio deles vai para o brejo. Porque aquele que tem essa certeza da imortalidade da alma, ele trabalha para o seu futuro, independente do momento atual. Ele tem uma postura, uma visão muito mais ampla. Se eu sou imortal, então eu preciso me transformar moralmente para a minha próxima existência. Meu próximo capítulo. Por que eu tenho as minhas dificuldades hoje? Porque no capítulo anterior eu não fui um bom filho, um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, um bom cidadão. Por isso que eu estou aqui agora.
com as minhas dores, com as minhas enfermidades. Vocês já viram tem criança que nasce, né, com uma cadeira de roda, com aquela dificuldade toda, não tem? Sem um braço, sem isso, sem aquilo. Por quê, gente? Será que é maldade? Erro genético? Não existe isso. Existe uma justiça. Justiça. Eu aprontei lá, não aprontei? Como é que diz, né? A semeadura é livre, né? O plantio é livre. Eu escolho a semente que eu quiser. Mas e a colheita? É obrigatório. Não, mas se eu fizer uma novena, não é assim? A gente não acredita no milagrezinho? Se eu fizer uma novena, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, será que eu não consigo pular essa fase? Não. Não tem jeito. Isso se chama amor. Porque se eu cometi um crime, matei alguém, o que eu fiz naquela família? Desestruturei aquela família. E aquela mãe, e aquele pai, e aquela esposa. Eu desestruturei aquela família. E aí eu peço perdão. Resolveu? Infelizmente não é assim que funciona. Nós teremos que provar, experimentar, reparar, perdoar, arrepender, sentir aquilo que nós fizemos ao outro. Sentir, que é desafiador. E aí nós vamos pular lá para o finalzinho, que o nosso tempo não nos ajudou hoje. Ele fala assim: lembremos-nos de Jesus Cristo, o notável terapeuta de nossas almas, ao analisar os conflitos que atormentavam os seres humanos por não admitirem os diversos aspectos da própria sombra. E ele fala: assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Amigos e amigas, a doutrina espírita ela traz para a gente uma informação muito interessante. Quem são os nossos adversários? Papai, mamãe, vovô, vovó, esposo, esposa, filhos, nossos adversários. É assustador isso, né? Eu brinco que se a mamãe soubesse quem era o filho, tá grávida? Se a mamãe soubesse quem é o filho que vai nascer, ela não daria de mamar. Por que a mamãe e o filhinho esquecem, não lembram? Porque a lei de Deus é de amor. Então essa reparação que eu aprontei na outra, eu vou trabalhar, o papai, né, vai trabalhar para cuidar desse filhinho, tomou alguma coisa lá do filho, fez alguma coisa com o filho, aí vai lá, vamos reparar isso? Vai ser filhote, né? E aí você vai trabalhar tantos anos para cuidar. Aí o papai vai trabalhar, a mamãe vai dar de si, né? Porque eu acho isso sensacional. Parabéns às mamães, né? A mãe, gente, ela dá de si. Ela dá do seu leite, ela dá o seu útero para aquele filho. E aí quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando: como eu tenho coragem de tratar mal a mamãe e o papai? Vocês fazem ideia quantas vezes o papai e a mamãe trocou nessa fralda? Quantas vezes aqueles dois saíram de casa para buscar o alimento? E a gente não tem a gratidão com eles. Lembrando que nós somos filhos, hein? Não vamos esquecer, não vamos achar que a gente é papai, não. Um dia nós somos filhos. Como é que nós fizemos? Como é que está esse processo? Então são as sombras, o autoconhecimento que a gente precisa ter com todos eles. E aí Jesus fala, né? Coisa que é tão séria que tem que pagar com vida. Com experiências. Vida só temos uma, meu amigo. E aí ele fala assim: assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejam lançados na prisão. Não somos necessariamente, diz Hamed, aquilo que parecemos ser. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber, de forma gradativa, tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então vamos recordar uma coisa.
Nós temos um corpo. Nós não somos um corpo. Podemos olhar no espelho e ver o veículo que estamos utilizando nessa reencarnação. E cuidado, porque esse veículo é de nossa responsabilidade. E se é de nossa responsabilidade, quando formos desencarnar, precisamos entregá-lo da melhor forma possível. Gratidão a vocês. Fica de para casa a leitura da lição. Que Jesus os abençoe e nos guarde hoje, agora e sempre. Obrigado, Pai de amor e bondade, por mais essa sexta-feira de tratamento. Que nós possamos, Senhor, com esses conhecimentos, com a luz do Teu Evangelho, nos autoconhecer para termos uma existência, uma vida cada vez melhor. Gratidão, Pai, que assim seja. Obrigado, amigos. Foi uma delícia estar aqui batendo papo com você.